carioca, formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Comunicação e Jornalismo. Desde 2011 nas telinhas, estreando no esporte e atualmente brilhando na Globo Rio. Priscila Chagas é a nossa ilustre convidada de hoje e chega para contar um pouco mais da sua rotina na emissora, falar da sua área de atuação e fazer a gente se apaixonar ainda mais pelo mundo da comunicação. Priscila, então, me conta como surgiu o seu interesse pela área do jornalismo, né? Porque muita gente começa desde pequeno, né? Quando é criancinha, comigo foi assim, contigo também? Foi desse jeito? Não. Não foi? Não, eu queria fazer cinema e minha mãe falou: minha filha, cinema não dá dinheiro, faz jornalismo. Eu não sei em que momento a minha mãe achou que jornalismo dava dinheiro. Em algum surto da mente dela, ela achou que sim. Eu queria fazer cinema, eu era aquela criança, adolescente que tava sempre com a câmerazinha na mão e tal. E eu sempre fui muito apaixonada por audiovisual, assim. E aí minha mãe falou assim: ah, minha filha, faz um jornalismo. O jornalismo é mais amplo e tal, não sei o que. Se você não gostar, você vai pro cinema e tal. Eu falei: ah, tudo bem. Que são áreas afins, né? São, e assim, quando eu falei, não, eu vou fazer jornalismo, eu já entrei pensando, eu quero audiovisual, eu quero televisão, eu quero essa coisa do cinema documentário. Sempre gostou de falar em público, em vídeo? Ou não? Nunca tive. É porque assim, hoje é muito mais comum essa coisa do gravar vídeo, falar em público, falar. Na minha época, gente, que idosa. Na minha época, mas é porque assim, de 10, 20 anos pra cá, muita coisa mudou. Mas na minha época, não tinha essa coisa de você gravar vídeo, de você, tipo assim, algumas pessoas tinham videolog, olha só, hein? Se você não sabe o que é videolog, procura no Google. Que ano, Priscila, isso? Procura no Google. 90? Não, me respeita. 95? Me respeita. 91? Não, cara, eu posso parecer velha, mas eu sou não, mas não parece zoando. não. Eu entrei na faculdade em 2006. Então, tipo assim, 2006 não tinha Instagram, gente. O que bombava era Facebook com foto. Com foto, gente, tá? Era você botar aquela corrente. Se você não passar isso, você tem 7 anos de azar. Na época que eu era criança, adolescente, era isso. Era Orkut. O máximo de você ter interação com as pessoas era a comunidade. Então, assim, eu não tinha essa coisa. Eu sempre fui muito extrovertida, mas eu nunca tive essa coisa de eu super falo bem no vídeo, eu super falo bem em público. Eu não tinha essa vivência, assim. O que eu queria muito quando eu falei, não, vou fazer jornalismo, eu quero fazer televisão, eu queria contar a história pelo audiovisual. Porque eu lembro até hoje, uma aula de telejornalismo na faculdade, a professora falando assim, tinha um telão assim atrás, tava passando coisa e ela tava tentando falar. E ela falou assim: não tem como eu competir. Não tem como você competir a atenção quando tem uma coisa de audiovisual passando, quando tem uma imagem. Não tem como você competir. É muito poderoso, é uma forma muito poderosa de gerar muita conexão quando você usa o audiovisual para contar a história. Então, quando eu decidi fazer televisão, era para isso. Eu queria contar a história através dessa ferramenta que eu acho uma ferramenta muito poderosa. E você acabou se ingressando com a comunicação interna, assim que terminou a faculdade. Comecei aquela coisa, né? 3º, 4º período, meu Deus, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um estágio. Você começa naquele de mandar currículo para todas as empresas possíveis, fazer todos os processos seletivos. E aí eu comecei primeiro no jornal interno da UFRJ, depois eu fui para Folha do Turismo. Foi muito legal, foi a primeira viagem que eu fiz assim a trabalho, ainda como estagiária, foi bem legal. E aí depois eu fui pra Oi, e pra Oi eu fui em comunicação interna. E eu passei, cara, se bobear, eu devo ter ficado uns 3 anos na Oi. 2007, devo ter entrado em 2007, 2008, fiquei até 2011. E aí já tava aquela coisa, comunicação interna, mas eu gostava tanto do audiovisual que eu chegava e falava assim: vamos fazer tal coisa em vídeo? Vamos fazer a matéria não sei o que em vídeo? E era e a minha já até disposta a isso, né? Não, queria muito, assim, gostava muito disso. Então a minha chefe era uma pessoa que me dava muita liberdade e ela chegou e falou assim: então tá bom, vai. E eu ia com a minha TechPix. Ah, gente, você não sabe o que é TechPix? Procura no Google. Eu ia com a minha TechPix e eu ficava, tipo, estagiária ainda, eu editava as coisas no Windows Movie Maker. Ai, gente, que tempos áureos. E aí eu comecei a fazer assim. Mas eu sempre quis muito televisão. E aí em 2011 surgiu essa coisa do projeto Passaporte Sport TV. Era um processo seletivo. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa troca de chave, né? Porque foi... De sair da comunicação interna e ir direto pro vídeo. Não, e assim, minha carreira já tava muito assim... Comunicação interna, tipo, eu já não era nem mais estagiária. Eu já era contratada, assim, só faltava me formar pra ser
mais promovida, mas eu já tava contratada, assim, eu acho que na época era assistente administrativa e eu ia virar analista 1 assim que me formasse. Mas como eu sempre quis muito televisão, surgiu a segunda turma, o processo seletivo pro Passaporte Sport TV. E eu lembro que quando eu me inscrevi, eu pensei assim, cara, eu não vou passar. Mas não tenho nada a perder, porque então eu vou me tanta gente, a gente inscrever. acaba que se auto-sabota, Não, né? e assim, gente, era um projeto pra pensamento. pessoas que eram recém-formadas, porque eu já tinha tentado a Globo 3 vezes. Então, tipo assim, quando você tenta um negócio 3 vezes e você não consegue, você pensa assim, cara, qual é a probabilidade eu que tenho... Já tô caminhando na comunicação interna, eu não tenho experiência em trabalhar com telejornalismo ou com esporte, por que que Mas alguém você tinha iria me vivência em escolher? esporte, gostava? Não, assim, normal, nada Básico, demais, nada demais. Então assim, eu falei, mano, por que que alguém me escolheria com tantas pessoas que têm muito mais vivência do que eu? Mas eu falei assim, não tenho nada a perder. Então assim, eu lembro exatamente do momento, eu tava dirigindo e eu pensei assim, cara, eu vou me inscrever só pra não dizer que eu não tentei, mas eu sei que eu não vou passar. E passei. E assim, eu lembro que quando eu passei, eu fiquei pensando assim, caraca, maluco, como é que eu passei nesse negócio? Mas passei e aí fiquei, e aí eu fiz a transição de carreira, que é um mundo completamente assim, cara, você sai de comunicação interna e ir pra televisão, é outra forma de escrever, é outro timing, é outra rotina, porque imagina, dentro de comunicação interna eu trabalhava de segunda a sexta, eu tinha, tudo bem que muitas vezes eu fazia hora extra, mas eu tinha horário pra entrar, eu tinha Uma coisa mais fixa, horário né? pra sair, mais fixo. E quando você entra em televisão, pelo menos na época que eu fazia o esporte, era tipo, você sabia o horário que você ia trabalhar no dia seguinte, 7 horas da noite anterior. Então, tipo assim, você não sabia se você estava de folga, se você ia entrar às 7 horas da manhã, meio-dia, E você era repórter de rua? tarde. Então, quando eu brinco, tá, gente? É a piada que eu faço, eu já fiz isso inclusive pra chefe da RH, então não tem problema fazer aqui. Eu fiz o Passaporte Sport TV, mas na verdade eu fui um RG, porque eu não fui pra país nenhum. E porque era aquela coisa, o Passaporte Sport TV, a segunda turma, era para as Olimpíadas de Londres. Cada um ia... 2011, isso. 2011, 2012, né? As Olimpíadas foram em 2012. Cada repórter ia pra um país. Então era aquela coisa, caramba, pra qual país eu vou? E foi assim, cara, foi uma vivência tão rica, porque a gente tinha aula de cinegrafia, tipo, com Paulo Zero. Tipo, tá ligado? Que coisa fora, assim, da realidade. Foi um privilégio muito grande. E aí, nós éramos 11, 3 ficaram no Brasil. 2 aqui no Rio e 1 em São Paulo. E eu lembro que eu fiquei aqui no Rio. Eu não tinha tanta experiência com televisão. Da turma, eu era talvez uma das mais cruas, assim, em televisão. E eu fiquei. Mas pra mim foi muito bom ficar. Na hora, obviamente, eu não pensei nisso. Fiquei assim, caraca, que sacanagem. Não estou indo pra país nenhum, estou ficando em casa. Mas pra mim foi muito importante ficar. Porque era uma realidade muito diferente de comunicação interna em televisão. E eu virei uma repórter do Sport TV. Então, assim, eu fazia pauta. Era tipo, meu nome era nome junto com todos os outros repórteres ali do Sport TV, que pra mim foi muito legal. Porque eu tive a vivência da redação, de entender o que era o dia a dia da redação, de sentar, fazer um VT, depois ter que voltar pra redação, sentar a bunda, decupar. Montar o esqueleto de tudo, né? Tudo. Pra mim foi muito importante, assim. Foi uma base muito importante pra mim. E eu tive a oportunidade de fazer matérias muito legais também dentro do esporte, assim. Eu gostei muito. Eu passei um ano lá. Foi um ano em que eu fui muito feliz trabalhando, assim. Era aquela coisa que eu tava realizando meu sonho. E trabalhar com esporte é muito gostoso. Era trainee, então durava um ano e pouco. Quando acabou, falaram assim, então, querido, infelizmente você não vai ficar. E aí falaram pra mim assim, olha, a gente acha que você tem perfil de repórter. Você tem perfil pra continuar na rua. Isso que eu ia te perguntar, que a TV Rio Sul te convidou ou você... Então, você aí falaram tentou alguma assim, vaga, ó, se vira, tá aqui o número, vê se tem vaga, vê se você consegue. A gente acha que você tem perfil, Sim. vê se você consegue. E aí eu lembro até hoje da antiga chefe de reportagem do Sport TV, a Laura Regiane, ela virou pra mim e falou assim, cara, você tá nova. Você não tem filho, você não tem marido, você tá... Agora é hora de tentar. Eu acho que se eu fosse você, eu iria numa aventura. Eu tentaria ir. E aí liguei pro seu Arnaldo César Coelho, quem trabalha na TV Rio Sul não é Arnaldo, é o chefão. Seu Arnaldo. Liguei pra ele falou assim, cara, vem fazer um teste. E aí passei na época, né, a gente passava, quem tava tentando alguma vaga, passava uma semana lá fazendo teste, fazendo reportagens pra teste.
E aí eu fui pra trabalhar lá em dezembro de 2012. E passei 3 anos lá. Foram 3 anos de muito crescimento, de muito desafio. Isso que eu ia te perguntar, você saiu do Rio, você morava aqui no Rio, você é carioca? Sim. E foi morar em Resende? Volta Primeiro Redonda? Resende, eu passei 9 meses em Resende, depois 2 anos e pouco em Volta Redonda. E não é fácil também ficar longe da família? Cara, não conhecia nada, Conhecia né? nada, né? Eu nem sabia Resende, Volta Redonda, eu não sabia nem onde ficava direito, eu não fazia ideia, assim, tipo, Volta Redonda, CSN, só isso que a gente sabe. E pra mim foi muito crescimento pessoal. Eu cresci muito profissionalmente, muito, mas o crescimento pessoal, assim, tipo, cara, foram 10 anos em 3. Porque eu morava na casa dos meus pais, então tinha tudo, tinha roupa, comida, sabe, todas as contas pagas, tudo. E eu fui pra um lugar em que eu não conhecia ninguém, pra morar sozinha, foi muito desafiador, mas foi muito importante, assim, foi uma experiência muito rica. E quando você tava lá, você recebeu algum convite pra fazer intercâmbio aqui no Rio? Foi. Quando eu tava lá, pelo menos durante um período que eu tava lá, a gente podia, o que muitos repórteres de afiliada faziam. E na época das suas férias, você pedia pra passar uns dias aqui fazendo intercâmbio. Mas, tipo assim, você tava de férias lá, você tava por conta própria só pra poder acompanhar os repórteres aqui do Rio. Então eu fiz isso, eu lembro que eu tinha tirado... Eu não lembro se foi 2014, acho que foi 2014. Eu tinha tirado 20 dias de férias e 10 dias das minhas férias eu passei aqui. Então eu acompanhava Beth Luquezzi, Suzana, enfim. E aí voltei pra TV Rio, minhas férias acabaram, voltei trabalhando lá normalmente. E nesse ano de 2014, metade do ano, me chamaram pra passar 6 meses aqui, cobrindo a licença médica de uma repórter. Vim pra passar 6 meses... mas a licença médica dela terminou antes, então em vez de ficar 6 meses, eu fiquei 3. E aí voltei pra lá de novo. Óbvio, né? Aquela coisa de, vou passar 6 meses. Você cria aquela expectativa de... Mas voltou na esperança de tipo, será que vão me contratar? Será que eu vou ficar fixa lá ou não? Com certeza. Voltou na expectativa. Vou mentir? Claro. Me convidam pra passar 6 meses no lugar e falam, mano, 6 meses dá pra você mostrar seu trabalho, dá pra você conhecer as pessoas, né? Dá pra você ser vista, dá tempo de você fazer. Então eu tinha aquela expectativa de, agora eu vou voltar pra minha cidade, vou voltar, sabe? E aí não, e aí eu lembro que em vez de passar 6 meses, com 3 meses, falaram assim, olha, então, a licença médica dela acabou, Aí eu falei, tá bom, e aí voltei, mas eu lembro que quando eu voltei pra TV Rio Sul, a minha mentalidade foi assim, cara, eu vou me vestir lá, eu vou me portar lá, eu vou ter a postura como se eu estivesse trabalhando aqui. E isso virou a chave, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, de a forma como a gente se porta, a forma como a gente se coloca. E aí, em 2015, setembro de 2015, me ligaram e falaram assim, cara, você pode passar 7 dias aqui? Porque é a época de Rock in Rio, a gente tá muito apertado na escala e, cara, foi uma época muito doida, porque era um fim de semana que eu ia estar de folga lá e eu ia ficar noiva. Meu marido morava aqui, a família toda tava aqui, então eu vinha pra cá pra poder ficar noiva. E aí me chamaram e falei, não, com certeza, tipo, vou ficar noiva, mas vou fazer plantão, a gente faz tudo junto. Que seja lá na Cidade do Rock. Meu amor, eu nem fui obviamente pra Cidade do Rock, mas eu fui cobrir o buraco de quem estaria. E aí eu lembro que me colocaram, era um sábado, me colocaram pra fazer aquelas matérias bem gostosinhas. Operação Verão na Praia do Arpoador. Em que você fica 24 horas para sempre tostando no sol, vendo se tem arrastão, confusão. E cara, Deus é maravilhoso, porque na época eu pensei assim, eu vou mais arrumadinha pro trabalho, mesmo passando o dia inteiro no sol, eu vou mais arrumadinha. Graças a Deus que eu tive esse insight do Senhor, porque não deu tempo de eu passar, teoricamente meu plantão terminava às 5 horas da tarde, não deu tempo. Eu estendi e, mano, você tá querendo a vaga, você tá querendo ser vista. Então, querem que eu fique aqui até meia-noite, eu vou ficar aqui até meia-noite. Saí 8 horas, só deu tempo de eu ir direto pro restaurante onde eu ia ficar noiva. Então, mas foi maravilhoso. E aí, isso foi em setembro. Em outubro, falaram assim, a gente quer que você passe um ano aqui pras Olimpíadas. E aí, foi quando eu vim e estou aqui até hoje. Ficou até hoje. É. E me fala um pouquinho como é que foi essa troca de cidade, também, troca de pauta. Você veio pra ficar na rua. Sim, pra fazer reportagem de rua. Sim, repórter de rua, passei muitos anos. A preparação psicológica é muito grande, né? Pra fazer pauta aqui no Rio, pra fazer matéria. Cara, depende. Até porque, assim, aqui no Rio, qualquer lugar, né? Quando você tá numa editoria de cidade, às vezes você sai pra fazer uma coisa e no meio do caminho tudo muda. É outra. Por causa de factual.
Tipo, às vezes você tá aqui e de repente, caraca, teve um acidente no meio do caminho. E caraca, aconteceu tal coisa, muda, vai pra outro lugar. Obviamente, você trabalhar numa cidade como o Rio de Janeiro é muito mais desafiador. Porque aqui as coisas são mais... acontecem mais coisas e coisas mais violentas. Também, né? E ao mesmo tempo. Mas, cara, eu tava... assim, era o meu sonho. Então, assim, eu trabalhava... quando eu vim, né, eu vim pra fazer a madrugada. Então, primeiro eu entrava meia-noite, depois eu passei a entrar 1h30 da manhã. Mas, assim, cara, eu tava tão... cara, eu tava tão amarradona que, cara, eu fazia com muito prazer. Tipo, fazia hora extra, mas eu tava lá, tipo, mano, eu quero isso daqui. Então, eu vou botar pra quebrar. Então, eu vim com muita determinação, sabe? Assim, e eu lembro que... e é muito doido, porque às vezes a gente passa por... obviamente, por desafios, né? De, cara, trabalhar de madrugada é desafiador, é muito desafiador. E eu lembro que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas já tá tanto tempo de madrugada, né? Deve ser tão difícil. E eu lembro que eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, eu não vou deixar esse tipo de pensamento, esse tipo de comentário me abalar, me contaminar. Tipo assim, caraca, né? Realmente, pô, tô mó tempão de madrugada, cara. Teve gente que entrou na madrugada depois de mim, já saiu, eu continuo aqui. E eu falava assim, e aí eu comecei a adotar o discurso de, mas tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim. Quando eu tô de folga fim de semana, sexta-feira, 10 horas da manhã, eu já tô na praia. Então, tipo assim, eu comecei a tentar. E aí eu fazia o VT na madrugada e fazia o Vivo do Bom Dia Rio. E Bom Dia Rio, cara, não tem escola maior do que o Bom Dia. Quem faz o Bom Dia Rio faz qualquer jornal. Eu sempre falei isso aqui, é um jornal que começa sem pauta nenhuma, digamos assim. E o jornal é construído ao longo do tempo. Assim, eu acho que tem um espelho já montado, uma préviazinha. Mas é um jornal que, tipo assim, você tem um espelho, mas você começa, tipo, 50 minutos de buraco. Mas sabe que vai ser preenchido. Tem que ser, né? Tem que ser. Você não tem opção. Não, mas o Rio é uma cidade que tem muita pauta também. Tem. É aí fácil quando de não, construir cara, um e quando jornal não tem, mano, se vira, inventa, vai botar o repórter que ia fazer um vivo de 1 minuto e meio, amor, vai falar 3, só termina, só encerra quando eu der o ok. Ao vivo é assim. E aí vai enrolando, vai enrolando. Você enrola pra sempre. Você inventa, você conta ali a história de outra forma, mas você... ao vivo é assim. E quem faz o vivo do Bom Dia Rio, cara, primeiro que não é um vivo que você faz. Você faz vários vivos sobre vários assuntos. Então, assim, quem faz o Bom Dia, cara, faz qualquer jornal com o pé nas costas. Com o pé nas costas, tanto na reportagem, no ao vivo, como na apresentação. O Bom Dia, assim, é uma baita escola. Assim. E você entrou pra fazer a licença da Silvana, né? No estúdio, sim. No estúdio. Foi. Eu comecei a cobrir, né, aos poucos, licença médica, férias, e aí quando ela tirou licença maternidade, eu fiquei no lugar dela, que aí foi quando eu comecei a fazer a transição pra ficar mais no estúdio, mas eu fazia o estúdio do Bom Dia e depois saía pra fazer matéria pra RJ1, nessa época que eu fazia o Bom Dia Rio. E dos dois tem uma paixão maior? Rua, estúdio? Ou um junto com o outro, um complementa o outro? Eu acho que um complementa. Porque assim, é muito engraçado, né? O ser humano, ele nunca tá satisfeito com nada. Quando você tá na rua passando perrengue, você fala assim, deve ser tão bom estar no estúdio. E quando você tá no estúdio, que é muito confortável, você fica assim, caraca, queria tanto estar lá. Quando tem um factualzão, caraca, queria tanto estar lá, vendo na hora, fazendo as coisas na hora, tá ali no calor do negócio. Cara, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. A rua tem o seu lado bom, o seu lado ruim, e o estúdio também. Então, assim, é muito legal fazer os dois. Eu me sinto muito privilegiada por hoje poder fazer os dois. Hoje, obviamente, eu fico mais focada na previsão do tempo. Quando eu faço matérias, são matérias que têm a ver com a previsão do tempo, com o clima ou com o meio ambiente. Então... mas é muito gostoso, porque quando você tá na rua, você tá vendo as coisas acontecerem, você vai pra lugar diferente, você dá uma oxigenada. E o estúdio, ao mesmo tempo, você tem... mais contato com o público, de repente? Não, você tem mais na rua. Mais na rua, né? Mas no estúdio, você tem, assim... hoje, aqui no Rio, a gente tem muita liberdade criativa. Eu sei que em outras praças não existe isso. Então, hoje eu tenho muita liberdade. Cara, ninguém pergunta pra mim assim, mas o que você vai falar hoje? Não, deixa eu ver aqui se as artes que você criou estão ok. Não. Mano, só chegam pra mim e falam assim, você tem 4 minutos hoje, você tem 3 minutos e meio. Você segura com 6? Pô, vou ter que cortar um tempo seu. Não, vou te dar mais tempo. Minha rotina é essa. Me dá um tempo e eu faço o que eu quiser. Eu uso do jeito que eu quiser esse tempo. Então, assim, eu tenho muita liberdade criativa, o que faz com que o estúdio seja muito legal. E assim, eu amo ao vivo. Se fosse pra escolher pra fazer 30 ao vivos e uma reportagem... dependendo da reportagem, eu certamente escolheria os 30 ao vivo. Eu gosto do ao vivo porque você tem a coisa do improviso, você não sabe o que vai acontecer e, tipo, fez, tá feito.
Já passou. Eu gosto disso. E o estúdio é um grande ao vivo. E eu gosto dessa coisa da interação. Quando você tem, por exemplo, no RJ1 eu tenho a Mari, no RJ2 eu tenho a Luli ou a Mônica. Sim. Então, assim, isso é muito legal. Porque traz uma conversa, traz uma interação. E te aproxima mais do público também. Claro, porque ali você tá numa conversa. Eu não uso o TP, por exemplo, que me facilita muito a vida. O que eu sei é o que eu sei. Se eu esquecer alguma coisa, esqueci. E como é que é feita essa apuração antes de informação? Tem um contato com algum meteorologista? Tem. A Globo, ela atualmente a gente tem um contrato Sim. com a Climatempo. Então tem uma meteorologista que fica lá na redação pro Bom Dia Rio e pro RJ1, na redação aqui no Rio. Então, todo dia de manhã, antes de chegar na TV, eu já começo a trabalhar, que eu falo com ela, falo, e aí, o que tá rolando? O que tá acontecendo? E aí ela vai me passando o que tá acontecendo. Ah, é alta pressão, é baixa pressão, é uma frente fria, é um bloqueio atmosférico. E a partir das informações que ela vai me dando, eu preciso pensar em formas de como transmitir pro público. Como transmitir pro público. E aí entra muito, o que eu sempre falo, assim, é muito a identidade de quem tá apresentando pras pessoas. Porque existem pessoas que são mais formais e tal, e então ela vai passar aquela mesma notícia de uma outra forma. Quando eu entrei, eu lembro que a Rashid, que é a editora-chefe do RJ, ela falou assim, cara, eu quero que você seja você, porque no Bom Dia Rio a gente já tinha muito essa liberdade. No Bom Dia é um jornal que, mano, você sem filtro, você faz brincadeira, você zoa, você fala besteira, e como eu tinha muito isso, eu já tinha isso nos meus vivos no Bom Dia. E quando eu fui pro estúdio do Bom Dia, eu sei que isso me ajudou porque eu era mais solta. Eu lembro que quando eu assumi o RJ1, a Rashid falou assim, cara, eu quero exatamente isso. Eu quero que você seja bem informal do jeito que você é, que a gente popularize a previsão do tempo, que a gente deixe o negócio bem leve. E realmente, muitas vezes, é o momento mais leve do jornal. É o momento que você dá aquele respiro, né? O apocalipse tá acontecendo, mas tem aqui um momento de respirar. Então, mano, eu comecei a inventar. Pô, caraca, é uma semana que tá com temperatura sobe e desce, sobe e desce. Pô, montanha-russa. Pô, vamos botar o bonequinho subindo a escada. Vamos botar uns bonequinhos fazendo negócio. Então, vamos desenhar. E muitas vezes eu desenho literalmente. Pô, vamos desenhar o cachorro morrendo de calor, o monstro com a cara no ventilador. Então tem coisa que... E teve um ano até que vocês fizeram uma competição de bairro mais quente. Fabinho. Você em Bangu e eu te encontrei em Bangu, não sei se você lembra. Eu tirei uma foto contigo. Eu lembro apenas o quão no calçadão. Eu lembro, você tirava a máscara um pouquinho, respirava, botava. Cara, tava muito E eu acho que o Fabinho tava em Irajá. É. E quem foi que ganhou esse dia? Bangu, né, amor? Claro. Bangu, eu sou de lá, eu sei que lá é muito quente. Bangu é quente pra caraca. A gente tava com um termômetrozinho lá. Eu lembro. E essas coisas, assim, sabe? É um momento de leveza. E é o dia a dia das pessoas, cara. A previsão do tempo é o dia a dia das pessoas. Então é o frio pra caceta, é a chuva, é o calor, é o... Ai, tá tranquilo. É o dia a dia das pessoas. Então, assim... E te cobram muito? Sim. Do tipo, fiz um churrasco, você falou que ia fazer sol, choveu. Sim, deixei de ir pro show da Isa porque você falou que ia chover. Tipo... Como é que você se sente? É uma bosta. É bem chato, ruim, né? Sim, as pessoas me param as pessoas não só mandam mensagem, as pessoas me param na rua, as pessoas me param dentro da empresa. Já teve gente dentro do elevador. Você falou que não ia chover. Eu deixei roupa no varal do lado de fora e choveu. Aí eu, desculpa, pois é e tal. É uma previsão, né? Não é uma coisa certa. O que mas tá cara, quando erra eu fico irritada. Hoje em dia, assim, porque obviamente é uma empresa fazendo isso, então hoje em dia eu já tento, cara. E o outono é uma estação que é muito imprevisível também, né? Primavera é mais. A primavera é a pior estação. A primavera é a estação que os meteorologistas ficam completamente enlouquecidos. Porque muda muito rápido, é muito instável. O outono e inverno é quando, tipo assim, eu brinco que é quando o meu trabalho fica mais tranquilo. Porque a primavera e o verão é quando você tem muitas vezes aquelas chuvas que causam muito estrago. Então o verão, cara, é aquela época do ano que eu fico tipo assim, eu sei o horário que eu vou entrar, mas eu não sei que horas eu vou sair. Porque, cara, pode ter um temporal e a gente infelizmente tem tragédia. Sim. Então o outono e o inverno é mais tranquilo. É difícil você ter algum evento muito climático, muito intenso, que cause algo muito absurdo. Você vai ter, tá frio pra caceta. Ou então, tipo assim, caraca, tá muito quente pro inverno. Sabe, essas coisas assim, são pautas mais... Tá muito seco, nível dos reservatórios. São coisas mais assim, tipo, tá seco pra caramba, problema respiratório. Essas coisas assim. Mas o verão e a primavera são onde o filho chora, mas não vê.
É bem isso. E agora, Priscila, para finalizar o Jogo Aberto de hoje, eu quero te perguntar, que dica que você dá para quem está começando a faculdade, para quem quer seguir na área do vídeo, do telejornalismo? Qual é a dica de ouro? Cara, a dica de ouro... Pra mim, a dica de ouro é seja você. Porque na minha carreira, o que eu vejo é oportunidades que eu tive e viradas de chave na minha carreira, dentro da televisão já, vieram muito quando eu consegui me expressar mais, mostrar mais de quem eu sou. Porque assim, eu acredito muito que comunicação é conexão. Não é só você chegar e dar uma notícia. A pessoa vai receber notícia, a pessoa vai receber informação. Mas a comunicação, ela não é a informação pura e simples. Porque assim, cara, hoje em dia, numa época de rede social, em que você tem uma troca, em que as pessoas querem se sentir próximas, você conseguir estabelecer uma conexão com as pessoas, isso não tem preço. Hoje em dia, as pessoas, cara... as pessoas me mandam mensagem quando eu erro, ou as pessoas falam, caraca, é verdade, as pessoas me param na rua, porque de alguma forma elas sentem abertura pra fazer isso. Elas só sentem abertura porque de alguma forma, quando eu tô ali dando a previsão do tempo, elas sentem que eu sou eu. Todo mundo sente quando a pessoa é fake. Quando você vê um vídeo, você sabe quando a pessoa não tá sendo ela. E Sim. Quando você descobre assim, pô, caraca, fulano deve ser mó simpático, e você conhece uma pessoa que conhece a pessoa e fala assim, não, fulano não é aquilo dali não. Mano, rola uma decepção. Fica assim, pô, que vacilo, achei que fulano fosse mó maneiro, tu conhece fulano não é maneiro. Então, acho que, cara, não tem preço você ser quem você é. Você, cara, seja mais solto, mais espontâneo, seja mais tranquilo, cara, e a sua identidade vai moldar a sua profissão para você fazer coisas que você gosta mais, para fazer coisas que te movam mais, com que você sinta mais à vontade. Aí é literalmente, tipo, é uma coisa exponencial. Você consegue mostrar quem você é, você gera aquela conexão, então você vai conseguindo fazer matérias que tenham mais a ver com você, e isso vai exponencialmente, isso vai aumentando. Então, assim, cara, a Beth Lucchesi tem um perfil, a Suzana tinha outro. Você consegue imaginar a Beth fazendo o que a Suzana fazia e a Suzana fazendo o que a Beth faz? Não tem como. Não tem como. Eu acho legal você se inspirar com quem você se identifica mais, mas Sim. Eu acho que você tem que encontrar o caminho, o seu caminho ali, né? Você tem que encontrar você. E assim, obviamente... E tinha alguém que você se inspirava? Tipo, pô, me identifico muito com essa pessoa X. Cara, de me identificar... Assim, gente, a Beth, ela é maravilhosa. Não tem como você não admirar a Beth Lucchesi. A Beth Lucchesi é uma presença. Ela é maravilhosa, assim. Mas acho ela já muito formal pro seu estilo. Sim. Né? Hoje. Mas quando eu comecei, que eu queria tiro, porrada e bomba, que a gente brinca, era tipo, mano, Beth Lucchesi é a pessoa pra isso. Quando eu comecei a me sentir mais à vontade, e porque tem muito isso também, quando você começa, mano, você tem que fazer um arroz com feijão bem feito, sabe? Depois você vai se sentindo mais à vontade, você vai conseguindo colocar mais de você, fica mais fácil colocar mais de você. Sim. Então, quando eu comecei a colocar mais de mim, mano, cara, Glória Maria, não tem como não falar da Glória Maria. A Glória Maria foi uma precursora na televisão, fazendo o que ela fazia. A própria Suzana, sabe? A Suzana era muito maravilhosa, assim, a Suzana conseguiu encontrar um jeito dela pra fazer aquilo que só ela conseguia fazer. Então, assim, eu acho que eram pessoas, assim, que eu assistia, que eu parava. Sandra Moreira. Gente, pra quem é do Rio, a Sandra Moreira, ela era exatamente assim, porque a Sandra, ela não era... Ela era muito muito solta, muito informal, muito carioca, sem ser o estilo da Suzana Naspolini, sem ser Glória Maria, mas ela era o Rio. A Sandra Moreira era maravilhosa. Eu lembro, tipo assim, quando passava a matéria no RJTV com a Sandra Moreira, eu parava pra assistir. Porque ela às vezes, cara, ela tinha uma arte de conseguir transformar coisas muito simples em coisas que faziam você parar pra ficar na frente da TV assistindo. Então a Sandra também foi uma pessoa que, cara, eu gostava muito de assistir a Sandra Moreira. E tem um texto muito próprio também, né? Cara, e ela também foi uma precursora. O Danilo também tem muito disso. Eu me inspiro muito nele, acho o texto dele incrível. O Danilo é muito bom. E a Sandra, porque hoje é muito mais comum você ver as pessoas sendo informais. Na época da Sandra Moreira, não. Então você ter uma jornalista gravando uma passagem
com um off, com um texto que parecia que ela não tinha decorado nada, que ela estava conversando com você, na época dela isso não existia. Então, tipo assim, a Sandra trouxe muito isso, que hoje, o que é muito comum, a Sandra começou a fazer, mano, há 10, 15 anos, 20 anos. Não existia isso. O que hoje a gente faz, Sandra Moreira e Glória Maria estavam fazendo antes de todo mundo. Então eu acho que elas são precursoras e são pessoas que, quando tinha matéria delas, reportagem delas, era o que eu parava pra assistir, assim, são aquelas memórias afetivas que eu tenho falando de jornalismo, quando eu parava pra assim, caraca, é a matéria da Glória Maria, caraca, a matéria da Sandra Moreira, eu parava pra assistir. E na minha adolescência, a Beth, que já era aquela coisa do... Eu já tava na faculdade de jornalismo, já, caraca, tiro, porrada e bomba, factual, Beth Lucchesi, entendeu? São as grandes referências que eu tenho, assim, pra mim. Tá bom, Priscila, obrigado pela sua participação aqui no Jogo Aberto. Obrigada a você, obrigada, gente. E obrigado pela sua participação também, pela sua companhia. Também a gente vai ficando por aqui. Para você acompanhar a TV Uva nas redes sociais, basta lá seguir o @TVUvaWeb. Até a próxima.